Olá! O Momento Brasil de hoje vai falar sobre a polêmica lei da redução da maioridade penal e qual a opinião dos bispos do Brasil sobre o assunto. Para Dom Wilson Basso, bispo de Caxias do Sul, no Maranhão, a decisão deve ser tomada em conjunto com o governo, sociedade e igreja. Dom Carlos Cipollini, bispo de Santo André, fala que a falta de segurança no país é grave e a redução da maioridade de 18 para 16 anos não resolve o problema da criminalidade e pode causar outros danos, como o grande número de jovens que serão presos após cometerem atos infracionários. Vamos falar com os bispos. Acompanhe. Duas coisas eu ponderaria em relação à redução da maioridade penal. Primeira, a situação da segurança no Brasil é crítica, é grave, não pode continuar deste jeito. As pessoas não têm segurança, criminalidade aumentando e realmente as pessoas ficam revoltadas. Segunda coisa, a redução da maioridade não vai resolver o problema, porque a quantidade de jovens que serão lançadas nas prisões será imensa, né? Aliás, já as prisões brasileiras, que são uma das mais lotadas do mundo, contam com um contingente muito grande de jovens. E de forma que a solução, me parece, é punir sim os crimes hediondos, mas a solução está na educação e na família, né? Porque o jovem que tem família, o jovem que tem educação e que tem a escola em tempo integral, como muitas vezes já se projetou, vai ter um comportamento bem diferente. Então a criminalidade que se espalha e vai continuar se espalhando, ela tem causas profundas, né? Na falta de oportunidade de trabalho para os jovens, na falta da família, na falta da escola, tudo isto que é garantido pela Constituição, né? De forma que a solução não pode ser encontrada em atalhos, mas em caminhos que se percorrem para solucionar o problema pela raiz, e não solucionando um problema, criar outros maiores ainda. E depois eu também, como religioso, acrescento de convicção minha pessoal a falta de Deus, né? Quer dizer, a falta de Deus que gera uma falta de uma espiritualidade. Hoje os psicólogos começam a falar da inteligência espiritual. Inteligência racional, sempre se falou, inteligência emocional, se começou a falar de algum tempo para cá, e agora inteligência espiritual. Isto é muito importante na vida do ser humano, a espiritualidade. E a espiritualidade sem Deus não existe. De forma que esse sentimento religioso, esta espiritualidade faz muita falta e conduz a um vazio muito grande, que necessariamente desemboca em várias situações críticas, né? É suicídio, é droga, é crime. Então a medicina preventiva, medicina entre aspas, né? Quer dizer, a prevenção do crime. O que nós temos? Falta de creche, falta de escola, falta de professores. Cipollini, eu quero falar sobre Santo André. O coração está preparado para chegar por lá? Olha, eu fui nomeado bispo de Santo André, para mim foi uma surpresa, como eu já disse em outras ocasiões, eu tinha falado com o núncio na Assembleia dos Bispos, ele não tinha me dito nada, depois, passado uma semana, me ligou dizendo que o Santo Padre tinha me nomeado para ser bispo de Santo André em São Paulo. Num primeiro momento eu fiquei assim muito preocupado, mas depois eu vejo que é quando você se abandona nas mãos de Deus, Ele dá força para você prosseguir e vislumbrar, né, aquela possibilidade que antes você não via. Se o Santo Padre, os bispos acham que eu posso ajudar, eu vou contente, de coração aberto, embora não fosse este o meu propósito. Eu estava lá em Amparo, trabalhando com projetos, nosso primeiro plano de pastoral,
Porém, como diz o Papa Francisco, Deus nos surpreende, e me surpreendeu muito. Agora eu já estou me voltando para a Diocese de Santo André, procurando conhecer, fui visitar, fui muito bem recebido. É uma igreja grande, viva, dinâmica, e eu vou para somar, para ser um companheiro, um amigo, irmão, um pai, e fazer parte daquela minha nova família na fé, que é a Igreja Particular de Santo André. E ao mesmo tempo Deus continua surpreendendo o senhor, porque o senhor também acaba de assumir também a Comissão da Doutrina da Fé aqui na CNBB. Outro trabalho muito, muito importante para a igreja. Pois é, esse ano de surpresa, né, não faltou nada. Mas Deus é assim, eu também na CNBB fazia parte desta comissão de doutrina como bispo, né, membro dessa comissão, mas não imaginava que iria ser escolhido pelos meus irmãos bispos para ser o presidente dessa comissão. Eu acho que é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo eu me conforto sabendo que o trabalho é de equipe. Não sou eu que vou determinar tudo. Hoje mesmo acabamos de escolher, né, os outros membros da comissão, fiquei muito contente. Bispos assim bem capacitados, interessados, né, que foram escolhidos. Dom Leomar, né, bispo auxiliar de Porto Alegre, o Dom Valdemar Pessini, bispo coadjutor de Lusiânia, em Goiás, né, o Dom Mário Piatek, que é bispo de Quari, no Amazonas, e também o Dom João, bispo de São Raimundo Nonato, no Piauí. Quer dizer, então todas as regiões do Brasil, né, contempladas aí com um bispo de cada região e também cada um numa especialidade de teologia. Penso que formamos bem a comissão episcopal, pastoral, doutrina da fé. Agora vamos caminhar, né, juntos. Dom Cipollini, mas a catequese é muito importante. Quando as pessoas, muitas escutam ainda doutrina da fé, tenho certeza que muitos não entendem muito bem o que é esse trabalho dentro da igreja. Você podia explicar para a gente? Olha, a Comissão de Doutrina da Fé cuida do quê? Ela cuida daquilo que é o tesouro mais precioso da igreja, a nossa fé, né? A nossa fé, que é o nosso tesouro, né? Jesus, ele no Evangelho, ele apela à nossa fé. A fé é um tesouro da igreja, ela guarda a fé dos apóstolos. Então a Comissão de Doutrina ajuda, ela tenta ajudar, dentro da sua competência, ajudar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil naquilo que for necessário. Doutrina, talvez o que mais espanta é quando se fala doutrina, né? Mas o que é a doutrina? A doutrina é a exposição da fé de uma forma organizada. Quer dizer, a nossa fé, ela não é uma coisa confusa. Então você reza o credo, por exemplo, né? Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, depois no Filho, depois no Espírito Santo. Quer dizer, é todas as verdades de fé, uma concatenada com a outra, organizadamente, é uma exposição de forma organizada. A doutrina é isto. Para Dom Wilson Basso, bispo de Caxias do Sul, no Maranhão, a igreja defende políticas públicas para a juventude e o Estado é responsável para cumprir as regras. E reafirma a posição da CNBB contrária à redução da maioridade penal. Eu tenho a reafirmar a posição da CNBB, que em 2013 fez uma nota dizendo que a Conferência dos Bispos era contrária a redução da maioridade penal, colocando vários motivos. E agora, a nota durante a Assembleia da CNBB em abril, em Aparecida, na nota sobre o momento nacional, eram em torno de 300 bispos de todo o Brasil e reafirmamos que a redução da maioridade penal não é a solução para o problema da violência, porque a violência de adolescentes e jovens é mínima comparada com a grande violência do país. Então a igreja defende de fato políticas públicas para a juventude e que o Estado cumpra isso, como seu dever também,
aos adolescentes através do ECA, então com medidas socioeducativas, e que a sociedade como um todo acolha melhor as crianças e adolescentes, dando a elas a oportunidade de um presente e de um futuro melhor. Dom Vilson, o senhor agora é o responsável pela Comissão da Juventude aqui da CNBB. E toda essa questão da maioridade penal vem afetando o dia a dia dos brasileiros. Através de perguntas, de saber se isso é o melhor para o Brasil, muitos acham que até é o melhor para o Brasil. Mas falando em nome da juventude, o senhor já começou a dizer que não é o melhor nesse caso. Mas está faltando educação para essa juventude? Está faltando apoio, cuidados com esses jovens do nosso país? Sim, está faltando, a gente chama de políticas públicas, que envolve educação, saúde, segurança, oportunidades de emprego para os jovens, né? Agora, nesse momento também, os mais afetados são os jovens, que sofrem ainda mais com o desemprego diante das crises econômicas, tanto no país como em outros países. Então, a igreja defende isso, de fato, políticas públicas para que a juventude tenha oportunidades e que a própria igreja abra espaços. A gente tem dito isso, de que as comunidades eclesiais abram espaços para a juventude, espaços saudáveis, então que afaste o jovem das drogas, da violência, da prostituição, de tantas coisas que afetam a vida de nossa juventude. Então, uma série de atitudes, tanto da sociedade como da igreja, que podem, de fato, favorecer a vida de nossa juventude. E a família, ela é de verdade a base para dar o fundamento para que a juventude, adolescentes e crianças possam crescer com serenidade, com equilíbrio e ter uma vida digna. Então, eu queria falar da Comissão da Juventude. O senhor está chegando agora nessa comissão, mas já tem ideia dos passos que o senhor vai seguir nesses próximos anos? Tem, porque nós trabalhamos juntos, todo o trabalho bonito que Dom Eduardo Pinheiro, como presidente da comissão, fez junto com a comissão episcopal, com os assessores, e um trabalho feito de organização a nível de Brasil, então possibilitou realizar, visualizar, organizar um projeto que mostra por onde caminhar. Esse projeto nós o colocamos dentro da celebração do tricentenário do encontro da imagem da Mãe Aparecida. E dentro desse foi criado o projeto Rota 300, que vai até 2017 com projetos na linha missionária, na linha de formação, na linha de organização dos setores de juventude pelas dioceses do país, e um enfoque muito bonito, que foi um enfoque dado na linha da ecologia. Maria foi encontrada aparecida nas águas do rio Paraíba do Sul, e dentro de um contexto hoje também de crise hídrica, de preservação de mananciais, de rios, e agora saindo inclusive a encíclica do Papa Francisco, nessa linha de preservar todo o planeta. Então nós temos de verdade hoje um projeto bonito e que nós queremos realizá-lo junto com jovens, junto com os responsáveis por juventude, das PJs, movimentos, novas comunidades e congregações religiosas. O Momento Brasil agradece aos dois bispos, Dom Vilson e Dom Carlos Cipollini, pelas entrevistas no nosso programa. Não esqueça de visitar o portal da Rede Século XXI, www.rs21.com.br. Além do nosso programa, você encontrará muito conteúdo informativo. Avise os amigos. Boa semana, fique com Deus.